Alô, bancários e bancárias de todo o DF. Está no ar mais um quadro Saúde Bancária. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Sociedade de Infectologia do DF, José Davi Rubaez, que vai discutir com a gente a Covid-19 entre os trabalhadores. Tudo bom, doutor Davi? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes. Doutor Davi, o Ministério da Saúde começou com uma portaria dando um atestado de 14 dias, baixou para 7 dias e agora são 5 dias. Qual é essa explicação que o senhor pode dar para a gente? O porquê dessa redução Então, veja bem, dos trabalhadores que estão em linha de frente, como os bancários? veja bem. Na medida que a pandemia foi se desenvolvendo, foram se acumulando dados em relação com a transmissibilidade, tá? Porque esses dados de afastamento, eles são paralelos ao conhecimento da transmissibilidade. E o que ficou bem definido? Com 10 dias, em torno de 2 a 5% das pessoas ainda transmite. Isso quer dizer que 98% não transmite. Com 14 dias, ninguém transmite. Então, você chegou à conclusão que 10 dias de afastamento ou 10 dias de isolamento era uma forma muito eficaz de você controlar a transmissão em todos os locais, ora locais de saúde, ora outros locais de trabalho. Aí, com a chegada da Ômicron, aconteceu um fenômeno muito extremo, que a Ômicron tem uma transmissibilidade como nunca antes vista com outro agente infeccioso. Ela é comparada, por exemplo, com sarampo. E aí acomete grandes grupos de pessoas ao mesmo tempo. E aí foi por isso que essa confusão começou nos Estados Unidos, de tentar diminuir esse isolamento para um tempo extremamente baixo, que é esse tempo de 5 dias. Nós nunca concordávamos com esse tempo de 5 dias, porque isso significava simplesmente que você podia ter mais de 30% das pessoas ainda em transmissão. E sempre lembrar, isso se aplica para caso leve ou para pessoas assintomáticas. O que hoje se usa, na verdade, de mais frequente é a regra de 7 dias. Agora, veja bem, essa regra de 7 dias continua incrementando o risco de infecção. Por quê? Porque com 7 dias de retorno, você pode ter em torno de 20% de pessoas que ainda transmite. O que a gente sempre desenhou em relação com essa regra de 7 dias? Se a pessoa está bem, não tem febre, até pode voltar com 7 dias. Mas tem que usar essa máscara que você está vendo aqui, tá? Que é uma máscara que faz, de fato, a pessoa continuar isolada. E essa pessoa, durante toda a jornada, não pode estar em contato com nenhum outro colega de emprego, não pode estar tomando um cafezinho, não pode estar dividindo os espaços. Por quê? Porque potencialmente é uma pessoa que ainda transmite. Então, isso foi puxado fundamentalmente pela demanda de mão de obra, porque o que seria mais coerente do ponto de vista virológico seria a regra dos 10 dias. E o que a gente vê? Essas máscaras justas, de boa qualidade de filtração, quase ninguém usa. E não é promovida por políticas públicas nem por políticas de recursos humanos. Doutor Davi, num determinado momento, 60% dos bancários estavam doentes e 30% das agências aqui do DF ficaram fechadas por conta da pandemia da Omicron. Quais os conselhos o senhor dá para quem trabalha na linha de frente e tem que atender todo tipo de pessoa? Bom, veja bem, talvez seja a mesma situação de nós profissionais de saúde. Então, numa situação de alta circulação viral, que esse é o contexto inicial de toda a nossa conversa.
Nós estamos em um contexto de alta circulação viral, em locais fechados, com muitas pessoas dentro daqueles locais e por muito tempo de permanência. Então, você tem ali os três componentes fundamentais para você entender a transmissão. Calma, que se você poder de proteção, que são essas máscaras, que são as máscaras que você já ouviu falar, P2 ou máscara 195, porque ela realmente ela tem dois componentes. Primeiro, que ela se ajusta muito no rosto, e segundo, na composição, ela tem material que a gente chama de eletrostático, e por essas cargas elétricas que as partículas de secreção possuem, elas ficam retidas na máscara. Então, essa seria a principal medida. E, por outro lado, também teria que começar a se pensar em boas medidas de ventilação, como é a questão de você ter janelas abertas, e tem coisas bastante simples, Rodrigo, que podem ser feitas. Tem engenheiros que trabalham muito bem com isso, até com a colocação de alguns equipamentos de ventilação simples que podem fazer, vamos chamar assim, a limpeza do ar, né? Porque o grande problema do coronavírus é que ele se transmite pelo ar. Doutor Davi, o senhor que é presidente da Sociedade de Infectologia aqui do DF, pode dar para a gente um panorama hoje de como se encontra a doença em termos de transmissão e mortalidade? Então, o que é a análise epidemiológica do momento? Nós estamos com uma população altamente vacinada, né, por um lado, a população adulta. E, por outro lado, nós também estamos com uma população altamente infectada naturalmente, que se infectou ao longo desses 2 anos de pandemia. Isso construiu uma barreira em termos de desenvolvimento de casos graves com óbitos de imediato. Mas qual é o grande problema aqui e Brasil afora? Que nós temos em torno de 30% da população que ainda não teve acesso ao esquema vacinal completo. 30% da população, isso quer dizer em torno de 900 mil pessoas, se a gente levar em consideração a população de Brasília, que são 3 milhões de pessoas. 900 mil pessoas é muita gente. 900 mil pessoas é muita gente. O que estou querendo traduzir com isso? Que, embora, de verdade, essa nova onda seja extremamente alta pela transmissibilidade dessa variante Ômicron, a gravidade dos casos tem sido muito menor, porque nós temos uma população extremamente vacinada e extremamente treinada com as infecções. Mas como a transmissibilidade é gigantesca, mesmo um pequeno número proporcional de pessoas que vão ficar graves, como de fato ficam agora, ela representa um risco muito grande para o sistema de saúde, porque você vai acabar tendo um número muito importante de pessoas que não terão acesso a, por exemplo, terapia com oxigênio, que é fundamental. Então, é esse o grande problema. Quando você mantém uma circulação viral elevadíssima como essa que nós temos, mesmo que você tenha uma proporção muito pequena em relação com o passado de casos graves, o número gigantesco de casos vai fazer que essa pequena proporção seja muito, muito grande em números absolutos. E isso que a gente está vendo, além do aumento absurdo de casos, você está vendo que a curva de mortes está aumentando dia após dia. Por quê? Porque mesmo que a imensa maioria das pessoas estão vacinadas e estão tendo caso leve, essas pessoas que estão ainda vulneráveis desenvolvem casos sérios e, inclusive, vão a óbito. Na sua avaliação, por que o Ministério demorou tanto a agir
para tomar medidas contra o Covid-19, não fez uma campanha e ainda tem 32 milhões de doses da Janssen em São Paulo, todavia. E o Ministério não se demorou em agir, o Ministério nunca agiu como Ministério, não foi que demorou. Ele sequer teve a atuação que o Ministério da Saúde tem que ter. O que você viu com potência foi a parte das vacinas. Que a vacinação no Brasil é um programa de tanta potência, é um programa que tem tanta força, que mesmo que o Ministério não faz nada do que o Ministério deveria fazer, esse programa acaba impondo a sua pauta. Então, você viu isso com o programa de vacinação. Mesmo atrapalhando, mesmo comprando vacinas muito atrasados, que fez com que nós tivéssemos muitas mortes desnecessárias, mesmo tendo essas questões de uma organização anárquica na distribuição, em muitos casos, você vê que acaba acontecendo a vacinação de grandes quantidades de pessoas, porque isto é um patrimônio do país, né? No momento há uma estagnação, mas é importante sempre salientar, o Ministério da Saúde nunca agiu como o que devia ser, que era o grande coordenador da resposta à pandemia, que tem várias frentes onde tem que trabalhar, que se sabe fazer muito bem, porque aqui no Brasil nós temos pessoas muito qualificadas para isso, e que o Ministério simplesmente se negou a fazer. A política pública do Ministério da Saúde sempre foi baseada em negar as suas ações absolutamente em todos os momentos. E por isso que nós temos 630 mil vidas perdidas, né? Que o Ministério da Saúde de todos os tempos seria um Ministério da Saúde que não deixaria que isso acontecesse. Mesmo com aparentemente arrefecimento da Omicron em termos de mortalidade, o senhor acredita que a gente vai conviver até quanto tempo com o Covid-19? Olha, Rodrigo, quando a gente é especialista, a gente gosta até de preservar muito a seriedade, para a gente não cair nessa coisa de fazer cálculos a futuro, né? Porque as pandemias sempre são territórios muito instáveis, né? Lembra, por exemplo, só para te dar um exemplo, quando chegou a variante Delta, que aconteceu na Índia, o que aconteceu nos Estados Unidos, na própria Europa, foi uma recrudescência gigantesca, né? Com muitas mortes, com muitos casos. E era previsível que no Brasil também acontecesse um fenômeno semelhante. Mas o que de fato aconteceu foi que a variante Delta no Brasil se inseriu, ela ficou comum e não se acompanhou dessa tragédia gigantesca. Mas tentando ter algumas previsões razoavelmente coerentes, isso vai depender muito de comportamentos da população e, em consequência, vai depender muito dos dispositivos do Estado. Não tem pandemia que não se resolva fora do Estado. Tem que ser o Estado sempre. O Estado. Se você mantém níveis de mobilidade, níveis de aglomeração, níveis de nichos sem vacinação, por exemplo, as crianças, você vê que a campanha de vacinação tem sido muito lenta, porque os pais não estão levando as crianças na proporção que deveria, como sempre foi. Então, aconteceu que esse processo de dúvida vacinal, que chama incitação vacinal, entrou na população. Você tem bolsões em vários estados, em vários municípios, onde o percentual de vacinação é muito baixo, é muito baixo. E você está tendo muitos discursos que levam as pessoas a viver a vida como que não tivesse pandemia. Então, o uso de máscara, a questão das aglomerações, elas estão acontecendo como que não existisse pandemia. Se eu levo em consideração esses fatores, e mesmo que não, vamos pensar que não apareça outra variante, vamos pensar que vai ser que é a última que nós tenhamos a Ômicron, uma coisa
bem pouco provável. Mas vamos pensar nesse contexto, é bem provável que a gente tenha altos e baixos por meses a fio, que é a característica do que acontece no Brasil sempre, né? Que a gente tem essa pandemia em platô, porque você também vai, como é um país tão grande, vai acometendo diferentes municípios em tempos diferentes, né? Se aparecer uma nova variante, né, que é o grande temor, né, enfim, poderá ter um panorama bastante desfavorável, né? É por isso que a gente sempre insiste, todos temos que lutar contra a transmissão, porque a transmissão é o pior que pode acontecer, porque você está permitindo que o vírus faça seus ensaios ao torto e à direito. Enquanto nós dois estamos falando aqui, trilhões e trilhões de vírus estão fazendo os seus experimentos, E, infelizmente, isso a gente não conseguiu passar para a população, porque a gente sempre teve o Estado contra, né? O Estado não se entendeu nunca por conveniência, sem dúvida alguma, e sempre favorecendo muito mais a parte econômica do que nada, essas discussões mais do ponto de vista técnico no controle da pandemia. O senhor falou da vacinação das crianças que tá baixa. Essa postura do governo, inicialmente, de exigir um comprovante assinado por um médico, um laudo médico, pode ter atrapalhado, afastado os pais? Então, a estratégia do Ministério foi simplesmente uma campanha de não vacinação. Ele, ao invés de trabalhar no sentido de esclarecimento, no sentido de facilitação, no sentido de leveza de um ato que provida, que é vacinar, ele colocou 1000 dúvidas na cabeça dos pais. Que é aquilo, que é melhor que o médico. Sabe, Rodrigo, teria sido melhor o Ministério falar: nós somos contra a vacina, do que ficar semeia aqui, porque vai pelas frestas, né? E aí vai colocando essa dúvida, vai colocando essa angústia, vai colocando essa insegurança, essa incerteza na cabeça dos pais. E aí um pai inseguro, com 2 pais inseguros, com outra mãe insegura, e se juntam 5, 10, 20, 30 pais inseguros, e aí decidem não vacinar as suas crianças. Então, é uma política de desestruturação por dentro, né? Com estratégias de desmonte do que é mais importante para qualquer atividade de saúde pública, que é a confiança, né? A confiança naquilo que nós estamos ofertando como solução de saúde pública. Gostaria de saber como é que é a vida dos profissionais de saúde, então, nessas duas vias, entre ser paciente e ser cuidador de um doente. Como que é essa avaliação na sua visão? Bom, como eu estava te Não, deixa eu falando, a refazer. imensa maioria está submerso na pandemia e isso... Deixa eu refazer a pergunta aqui. Tá. Na sua avaliação, eu queria saber como é que anda a saúde mental dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, estando, às vezes, paciente, às vezes, cuidador. Então, esse processo muito tensionado em relação com o risco, sem dúvida alguma, foi muito maior antes da vacinação. Porque lembra que todos nós recebemos as 3 doses bem logo em seguida que as 3 doses foram implementadas. Então, praticamente todos os profissionais de saúde já estão com seu esquema completo de 3 doses. Com isso, houve uma certa, digamos assim, tranquilidade de lidar com os pacientes com Covid e também, Rodrigo, ao longo desses 2 anos e 4 meses, nós fomos nos treinando cada vez mais no sentido do manuseio daqueles pacientes, né? No entanto, a imensa maioria de nós teve as suas rotinas
nos seus locais de trabalho completamente desconstruídas, porque a pandemia sempre mantém em muita tensão as atividades do sistema de saúde, sobretudo quando você está na área da exacerbação da pandemia. São casos e casos e casos, isso acaba drenando para o sistema de saúde como um todo. E isso acaba gerando muita tensão entre os profissionais de saúde, porque há um sentimento de que a gente não consegue resolver esse problema. E esse sentimento de nós termos que lidar por longos períodos com o mesmo problema é uma causa muito intensa de desgaste psíquico, com muita frustração, com muita ansiedade, com muita incerteza do futuro, porque você não consegue ter um cenário relativamente, digamos, estável, né, em relação às suas atividades na área onde você trabalha. Então, tem tido, sim, muito afastamento por motivos psicoemocionais. Casos de síndrome de pânico, muitos casos de síndrome de ansiedade, também aumentou muito casos de consumo de bebidas alcoólicas, né? Muitos casos também de problemas dentro dos próprios lares, nos convívios, porque houve uma mudança muito radical e profunda das maneiras de entender a vida. E é óbvio que tudo isso sem campanhas de educação, tudo isso sem acolhimento, tudo isso sem você sentir que você está num sistema coerente que está enfrentando a pandemia de maneira unida. Essa fragmentação tem profundas consequências nas pessoas e no seu dia a dia. E isso afeta de maneira muito, muito perversa a saúde mental desses profissionais. Claro, o profissional de saúde, estamos falando de profissional de saúde porque a gente tem isso como ofício, obviamente, mas processos semelhantes acontecem em praticamente todas as escalas dos trabalhos, né? Doutor, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para as bancárias e bancários do DF em relação à Covid-21, sobre vacina, precaução e cuidados uns com os outros. Bom, em primeiro lugar, manter um espírito coletivo. Notadamente, quando a gente fala de uma categoria como bancária, é uma categoria que exercitou muito essa questão de saber o que é um coletivo, né? De entender que as suas posições coletivas são as posições que lhe dão poder e que pode ter efeitos favoráveis para eles próprios. Nesse sentido, se cuidarem muito uns com os outros, né? Promovendo essa questão fundamental do uso de máscara, reiterando que a pandemia está em atividade e por serem trabalhadores de locais fechados, por serem trabalhadores de locais onde tem necessariamente muita gente para atender por muito tempo, tem que ter um olhar coletivo de cuidado. Coletivo de cuidado. Então, essa questão do uso de máscara de maneira é desconfortável? É desconfortável, não tem a menor dúvida. Mas é um momento que tem que se pensar coletivamente de preservar a saúde de todos. Tem que ter a vacinação em dia, todos têm que se vacinar com as 3 doses, sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhuma excitação. Vacinar seus filhos, porque muitos trabalhadores bancários têm filhos, vacinarem seus filhos com toda tranquilidade, inclusive filhos pequenos, quando aprovarem as vacinas, vão ser aprovadas a partir de 3 anos também, não tem nenhum tipo de dúvida, e manter com isso sempre essa postura de um coletivo que está reivindicando sempre a favor da saúde, sempre a favor de manter a vida como valor primeiro entre todos.
Eu acho que isso é o que tem que ser trabalhado e é com isso que nós vamos conseguir posições muito mais potentes, né? Perante esse desastre que a gente vive há 2 anos e meio. Doutor Davi, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo e um abraço, saúde para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente, sempre juntos. Um abraço.